Boa noite. Oi, Mauro, o som tá bom, a imagem tá boa. Boa noite. Ok, Mauro, obrigada. Vamos aguardar o horário, né? Emília! Ô, querida, tudo bom? Flávia, boa noite. Ricardo, boa noite. Oi, Emília, querida, saudade de você. Sueli, boa noite. Ah, obrigada, Sueli. Boa noite, Rosemary, boa noite, Dida, Suzane. Beijo, Suzane. Heloísa, boa noite. Silvana, boa noite, Silvana. Sejam todos bem-vindos. Rose, boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Beth, boa noite. Queridos, boa noite a todos, sejam bem-vindos, que o Senhor nos abençoe, já são 20 horas e 2 minutos, então vamos começar nesse momento,
nos colocando onde nós estivermos, na nossa casa ou alguém em outro lugar, nos colocarmos de forma confortável onde nós estivermos, tranquilizarmos a nossa mente e pensarmos em Jesus, para que através da oração nós possamos estabelecer uma conexão, sim, uma conexão profunda com a espiritualidade e conosco mesmo. Mauro, minha aguinha já está aqui, olha. Vamos colocar a aguinha aí, quem quiser. Mauro está lembrando, para que ela seja fluidificada durante o momento que nós estamos estudando. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus. Ó Jesus, mestre amado, amigo incondicional de nossas vidas, aqui estamos reunidos, Senhor, neste momento, para uma reflexão sobre as tuas verdades, sobre as verdades espirituais, para que possamos, ainda na nossa caminhada terrena, transitarmos com mais segurança nas questões da nossa vida diária, mas acima de tudo, cumprirmos aquilo que viemos cumprir, sermos aquilo que viemos ser, termos coragem diante dos nossos desafios. E para isso, Senhor, precisamos de Ti. Permaneça conosco, abençoe todos os lares, todas as pessoas que se encontram nessa sala virtual, aquelas que não puderam estar, o lar de cada um aqui representado. E abençoe, Senhor, o nosso estudo, abençoe esse nosso encontro que é realizado em Teu nome, Jesus. Que assim possa ser. Queridos, sejam bem-vindos, obrigada aí a todos que aqui se encontram. Esse nosso estudo eu estou retomando, porque no dia 19 de julho teve um problema na conexão, na gravação, ficou falhando. Aí a Flávia nos convidou para que hoje nós retomássemos, nós falássemos novamente sobre aquilo que a gente tinha trabalhado para 19 de julho, né? O tema era autoestima e nós mantivemos, né, conforme o pedido da nossa irmã. E eu vou começar falando hoje sobre um pouquinho sobre o que Manuel Filomeno de Miranda fala no livro Tormentos da Obsessão, com relação aos detalhes que ele traz sobre o Hospital Esperança. Acredito que a maioria, ou quase todos vocês, já ouviram falar no Hospital Esperança. Esse Hospital Esperança, ele tem os detalhes, o detalhe do casal, a Selena e o Marcondes, no livro Lírios de Esperança. Então vamos ver o que o Manuel Filomeno de Miranda fala sobre esse Hospital Esperança. Ele diz o seguinte: erguido graças aos esforços e sacrifícios do eminente espírito Eurípides Barçanufo, na década de 1930 a 1940. E ele diz que o Hospital Esperança é um sanatório que passou a recolher desde então as vítimas da própria incúria, tornando-se um laboratório vivo e pulsante para análise profunda das alienações espirituais. Então aqui, entre aspas, né, gente, trazendo a fala do Manuel Filomeno de Miranda no livro Tormentos da Obsessão, pelo médium Divaldo Franco. O missionário sacramentando, se referindo a Eurípides, havia constatado ser expressivo o número de almas falidas nos compromissos relevantes após haverem recebido as luzes do Consolador. E aqui ele está se referindo a nós, espíritas, e que retornavam à pátria espiritual em lamentável estado de desequilíbrio, sofrendo sem consolo na erraticidade inferior. Movido pela compaixão que o caracteriza, que caracteriza Eurípides Barçanufo, ele se empenhou e conseguiu sensibilizar uma expressiva equipe
de trabalhadores espirituais dedicados ao socorro e à psiquiatria. Como é que surgiu, né? Então a gente vai voltar um pouquinho quando Eurípides Barçanufo ainda estava encarnado. Ele desencarna em 1918. Quando ele estava encarnado, ele tem um sonho. Num sonho ele tem um contato com Jesus. E ele contou, né, que Jesus, no sonho, Jesus chorava. E ele pergunta para Jesus: por que choras, mestre? Pelos políticos, pelos criminosos, pelos malfeitores? E ele aguarda no sonho a resposta de Jesus, e Jesus então responde que não chorava pelos políticos, pelos criminosos, pelos malfeitores. Ele chorava pelos que lhe conheciam a mensagem e não o seguiam. Então isso foi um sonho, e Eurípides foi tocado pela bondade do mestre com os cristãos conscientemente falidos quando ele está no plano espiritual. Então, esse sonho mexe muito com ele. Então, ele vendo a quantidade de espíritos que haviam tido conhecimento das verdades cristãs, da palavra de Jesus, e que haviam se perdido na arrogância, haviam falido nos seus propósitos. E esses espíritos, aqui nós vamos ver que são médiuns levianos, divulgadores descompromissados, servidores que malogram. Isso aí para a gente vendo, né? Onde a gente se situa, o que a gente anda fazendo com o conhecimento que nós temos recebido, né? E nós vamos ver que no livro Lírios de Esperança, a Hermance de Faux, ela vai contar o drama de dois personagens. São Selena e Marcones, que são trabalhadores, que foram trabalhadores destacados da doutrina espírita, foram presidentes da Casa Espírita, um número enorme de leituras das obras espíritas, mas que se perderam devido à arrogância e à soberba na conduta. Então, Hermance de Faux fala, né, no livro de Esperança, sobre esse hospital escola, que se chama Hospital Esperança, que fica localizado, né, em cima de Uberaba, na região de Uberaba. Mas é interessante a gente falar o seguinte, né, características importantes do Hospital Esperança. Apesar de ser um hospital muito grande, ele tem o formato de uma hélice. Então são 5 hélices, se eu não me engano, e cada hélice é um local de estudo. Então ali são pavilhões que funcionam como escola. Então os espíritos são retirados, aqueles que conheceram o Evangelho, que estão em sofrimento psíquico, eles são retirados, eles são levados para lá, e ali tem uma série, um estudo esquematizado, com um roteiro preciso, com trabalhadores que haviam ligados à psiquiatria aqui na Terra. Então, no livro Lírios de Esperança, Hermance de Faux, ela traz um relato minucioso da história desses dois companheiros, com uma lista enorme, né, de leitura e de trabalho. Não é que o trabalho não seja importante, o trabalho é importantíssimo, a leitura é fundamental, mas se essa leitura e se esse trabalho não colabora, não faz com que a gente se transforme, se modifique, é uma ilusão. Então, o grande alerta de Lírio de Esperança é sobre a nossa trajetória como espíritas e cristãos durante a reencarnação, e como somos capazes de nos enganar ao fazermos um enorme movimento no trabalho, no bem, sem, contudo, aprimorarmos o movimento para dentro, na reforma íntima, interior de nossos sentimentos e tendências. Entretanto, o cuidado a que somos convocados é de saber como anda o nosso íntimo, enquanto absorvemos as informações e praticamos atividades doutrinárias. E aí, quando eu pensei
em falar sobre autoestima, inclusive foi uma sugestão de uma companheira. Eu saí de um estudo no grupo, encontrei com essa companheira muito querida e perguntei: sugere aí um tema para eu dar uma pesquisada, para eu ler. E ela fala assim: fala sobre autoestima. Eu procurei dentro da literatura espírita, encontrei, né, obras excelentes, inclusive do André Moreira, Autoestima, que ele faz um trabalho lindíssimo. Então, mas eu me deparei com um livro que me chamou a atenção, até por eu desconhecer o autor. E esse livro é Os 7 Caminhos para o Autoamor, do médium Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Pai João de Angola. Eu comecei lendo por desconhecer, né, o autor espiritual, e aí eu comecei vendo do que tratava esse livro. Do que trata esse livro? Esse livro que tem um prefácio da dona Maria Modesto Cravo. O prefácio é dela e tem um título muito interessante que eu achei: Ciclos preparatórios sobre o autoamor no Hospital Esperança. E ela começa falando nesse capítulo, Ciclos preparatórios do autoamor, ela começa falando qual é o trabalho dos nobres, né, deixa eu só ampliar aqui, gente. Dos nobres instrutores espirituais lá no Hospital Esperança. Nós conhecemos um pouco da história da Dona Maria Modesto Cravo. A Dona Maria Modesto Cravo, ela se casou muito jovem, ela nasceu em Uberaba e ela teve problemas sérios de saúde, desequilíbrios, e o seu esposo resolve levá-la a Sacramento para ter um encontro com Eurípides Barçanufo para ver se ele podia ajudá-la. Chega lá, Eurípides identifica uma questão obsessiva grave que afetava não só psiquicamente, mas fisicamente. Então ela é submetida à fluidoterapia e começa trabalhando, inclusive à medida que ela se reorganizou psíquica, espiritual e fisicamente, na equipe de Eurípides. Até que ele diz assim: está na hora de ir para Uberaba, porque lá é seu trabalho. E lá ela faz um trabalho lindíssimo. Ela, além de trabalhos na caridade, ela recebe do Dr. Bezerra de Menezes uma tarefa de fundar o Sanatório Espírita de Uberaba. Ela recebe do próprio Dr. Bezerra, ela recebe pela psicografia a planta, o desenho desse sanatório lá de Uberaba. Então é uma história de trabalho, de dedicação. E é ela que faz, como espírito aqui, o prefácio, traz o prefácio desse livro. E ela começa falando sobre o que é estudado no Hospital Esperança. Então eu achei muito interessante porque, pelas informações que nós temos, o Hospital Esperança, além de ser muito grande, ele está lotado, ele não tem vaga. Então a gente tem que começar fazendo esse trabalho aqui, enquanto nós estamos aqui, né? Então ela começa trazendo aqui nesses ciclos preparatórios o que é trabalhado, o que é estudado no Hospital Esperança. Então ela diz assim, que lá no Hospital Esperança temos cursos especializados e orientação sobre o amor. Um dos fundamentos do trabalho no Hospital Esperança é a recuperação da autoestima e a criação de uma vida psicológica mais organizada em torno da serenidade interior. Porque esses espíritos que estavam na erraticidade, que tinham conhecido o Evangelho, muitos espíritas, inclusive palestrantes, médicos, estavam num desequilíbrio psíquico muito grande. Então, o trabalho do Hospital Esperança é essa organização psicológica em torno da serenidade interior, mas o foco é no auto-amor, na autoestima. E diz assim, ela diz ainda que o tema central dos cursos libertadores lá do Hospital Esperança é o auto-amor na concepção dos seus educadores, que tem na autoestima o campo elementar do seu desenvolvimento. Então, trabalhar o auto-amor, mas é preciso trabalhar a autoestima.
Quando eu comecei lendo, eu falei, gente, mas auto-amor e autoestima é a mesma coisa? Não parece a mesma coisa? Se eu falar para vocês assim, tem diferença de auto-amor para autoestima? Se nós pegarmos o dicionário, nós vamos ver que não. No dicionário não, mas segundo esse autor espiritual, ele vai estabelecer uma diferença do auto-amor para a autoestima. Então ele vai dizer para nós que o auto-amor, ele é uma dádiva, nós nascemos com ele, né? E que já é uma coisa do Criador para a criatura, que já é dado o auto-amor, que esse auto-amor permite que a gente não desista da gente. E lá no Hospital Esperança, o tema, o que se fala é sobre o amor, para que a gente trabalhe a autoestima e aumente esse auto-amor. Então, falar sobre o amor, ela diz o seguinte, que toda página que trata sobre o amor é luz acesa em pleno conflito entre o bem e o mal. E diz que lá uma das tarefas do Hospital Esperança é vibrar fraternidade para o planeta. Isso a gente já pode fazer aqui, né? Até porque lá ele já faz e lá já está lotado. Se a gente partir amanhã, não tem lugar lá não, vamos começar aqui. Então, vibrar fraternidade para o planeta. Outro trabalho dos nobres protetores espirituais que atuam no Hospital Esperança, estimular o auto-amor como medida, olha só, curativa e libertadora. O auto-amor cura e liberta. Então nós vamos ver, nós já vimos o tema central lá, né? Então ela diz o seguinte, terapeutas e especialistas na área psíquica e emocional afirmam, saúde mental e equilíbrio emocional dependem de saber desenvolver um relacionamento rico de amorosidade a si próprio. Quem quer ter saúde mental e quem quer ter equilíbrio emocional? Todos nós. Hoje, ter saúde mental e equilíbrio emocional é uma riqueza. Eu digo até que é um luxo. E do que depende? Depende do outro, depende da situação, depende das condições que nós estamos. O que esses benfeitores espirituais falam sobre isso? Ele diz que depende de cada um de nós desenvolver um relacionamento rico, não um relacionamento qualquer, mas é rico de amorosidade a si próprio. Queridos, relacionamento significa implicar-se, significa olhar, ter cuidado, cuidar-se. Senão a gente convive, é um relacionamento superficial. Então, desenvolver esse relacionamento de amorosidade rico conosco mesmo. E isso tudo tem base no Evangelho de Jesus. Está lá em Marcos 12, 31, quando os fariseus perguntam para Jesus, essa pergunta todos nós já ouvimos e todos nós temos a resposta na ponta da língua. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Todo mundo já ouviu? Já. Já aprendemos essa pergunta? Já. Já conhecemos? Já. E qual a resposta de Jesus? Todo mundo, se eu pedir para repetir, todo mundo vai repetir comigo. Jesus responde, qual é o maior mandamento? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E Jesus aí diz como nós devemos amar a Deus. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com implicação, não é na superficialidade, é uma relação de amorosidade profunda. Então, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, este é o primeiro mandamento. E qual é o segundo? Este é o primeiro e maior, amar a Deus. E qual é o segundo? O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus ensina como a gente deve amar a Deus, ensina como nós devemos nos amar, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Ele diz assim, este segundo mandamento
Não existe mandamento maior do que esse. Nesses dois se resume toda a lei e os profetas. Então, com base nessa orientação do nosso mestre amado, é estabelecido todo o critério de trabalho do Hospital Esperança, né? Então, aqui nós vamos ver neste livro 7 caminhos para o auto-amor, ele falando, estabelecendo uma diferença de auto-amor para autoestima, né? Como eu falei para vocês, no dicionário é a mesma coisa, mas segundo o autor espiritual tem uma diferença. Auto-amor é uma herança divina, segundo esse autor espiritual. É um tesouro que reflete a essência do Pai em cada um de nós. É uma força que permite ao ser não desistir de si mesmo. É uma energia de atração que nos impulsiona e nos lança para o progresso. E ele ainda coloca aqui neste livro, dizendo que o auto-amor é antibiótico emocional que trata das dores morais, das dores psíquicas, que potencializa a conquista realizada, estimula o cuidado com o nosso ambiente espiritual, nos conecta com o mais alto e se derrama pelo bem comum. Então, olha a importância de viver esse auto-amor, de entender que nós temos essa marca do Criador em cada um de nós, para que a gente tenha coragem para enfrentar os desafios da vida. Aí o autor espiritual vai falar de autoestima, que autoestima, ele diz que é um serviço laborioso de resgatar, laborioso e paciente. Então não é uma mudança de um dia para o outro, é trabalho. É eu assumir esse compromisso comigo. Então, serviço laborioso e paciente de resgatar essa força interior. Autoestima é aprendizado. Enquanto o auto-amor é herança divina, a autoestima é aprendizado. Que passa por quê? Pela valorização de quem eu sou. Eu sou única, criada para o progresso, para avançar, para progredir, criada e cuidada. Tanto que quando nós reencarnamos tem um projeto, tem um plano, um espírito que nos ama, ou um espírito dedicado ao bem nos acompanha. Olha o cuidado com que nós chegamos aqui no planeta. Nós não fomos lançados, nós fomos cuidados. Então, a autoestima é um aprendizado que passa pela valorização de quem se é. Então, nós somos filhos amados de Deus. Nós fomos, segundo a Bíblia, criados à imagem e semelhança deste Criador. Então, nós temos uma potência, a potência divina em cada um de nós, na nossa individuação, na nossa condição de indivíduos. Então, é um aprendizado que passa pela valorização de quem se é e pelo contentamento com o seu modo de ser, com a confiança nas nossas atitudes e convicções. Isso é um trabalho. E Carl Gustav Jung, nos diz que o trabalho de individuação, que é o diálogo que nós temos da nossa consciência, do nosso ego, que é o centro da nossa consciência, com a nossa sombra, que são os conteúdos inconscientes, esse diálogo é que vai fazer com que a gente chegue à individuação e a partir daí a gente viva o self. O self para Jung é eu e o Pai somos um, é Deus em mim, é o que Jesus viveu, é o nosso propósito, o self, Deus em mim. Mas isso é trabalho da autoestima. Se eu trabalho a autoestima, eu trabalho a autoconfiança. Então é autoamor, autoestima, autoconfiança. Se eu estou me sentindo menos capaz, se eu estou me sentindo menos seguro, vamos olhar para a minha estima, como eu estou me vendo, como eu estou me percebendo.
Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela disse que ela tem dificuldade de aceitar um elogio. Quando alguém diz que ela está bem, ela não pode, não, você não está vendo, mas você vê, isso é porque ela está se vendo desse jeito. Então, eu até contei há pouco tempo que quando eu comecei no Maria de Nazaré, tia Vani Medina tinha sido minha professora no liceu, né, desde os meus 11 anos que ela me conhecia, então ela sabia que eu era alfabetizada, né, desde os 6. E quando eu cheguei no Maria de Nazaré, ela me chamou, Márcia Celeste, com aquele jeitinho de falar cantando, de nos chamar cantando lindamente. Então, ela me chamou e falou assim, faz a leitura. Quando ela falou, faz a leitura, eu quase tive uma coisa. E eu sabia ler desde os 6 anos, isso eu já estava uma moça. Então era o que estava me impedindo de levantar da minha cadeira e ir para aquela bancada? Estima baixa. Não acreditar na minha competência de fazer uma leitura. Vocês estão vendo como que essa estima baixa mexe com a autoconfiança? Quer dizer, uma percepção, pouca percepção de mim mesmo. Aí começa, se eu ler errado, eu vou corrigir. Eu sabia ler, escrever bem, eu já tinha curso superior. E o medo da leitura, o medo de quê? De me mostrar, de alguém me ver como eu estava me vendo. Estima baixa, autoconfiança baixa. Eu não acrescento no autoamor. Vocês estão entendendo como que isso é importante? Então, na autoestima, se nós formos definir, é o quê? Uma percepção que nós temos de nós mesmos. O valor que eu atribuo à minha capacidade de aceitar, de amar o meu jeito de ser. Então aí é aceitação. Eu não ia fazer uma leitura como moradora, né? Como eu não faço palestra como moradora, a gente conversa sobre o Evangelho, mas eu aceito esse momento. Claro que a gente tem um propósito de melhorar, é o que Joana de Anjos nos convida, a aceitação dinâmica. Eu aceito o meu momento, mas eu sei que eu tenho potência, que eu posso ser mais se eu assim desejar, se eu me esforçar, se eu buscar. Então essa aceitação que é dinâmica. Autoestima é ter um pacto de solidariedade comigo. É saber me defender dos abusos. A baixa estima faz com que você diga sim para tudo, queira agradar todo mundo, porque você busca ser aceito, porque você não se aceita. Então, eu fico querendo agradar todo mundo e mesmo me desagradando, dizendo não para mim, não sendo autêntico. E Jung fala que o nosso psiquismo não suporta a inautenticidade por mais de 2 meses. E aí eu adoeço, porque eu não me reconheço, eu não construo a minha identidade. Então, assertivo, quando a gente tem uma boa estima, que é uma percepção, eu vou dizer sim e vou dizer não. Quando é para dizer não, isso é assertividade. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Então, quando eu falo não, é porque eu não posso. Então eu não preciso ficar agradando, né? Eu não preciso ficar, porque isso é da baixa estima. Eu vou agradar naturalmente, eu vou ser agradável naturalmente, mas eu estou sendo agradável comigo. Isso não é egoísmo, queridos. Isso é autoconhecimento, isso é autoestima. Isso é respeitar os nossos limites e as nossas potências. Então, essa relação de respeito conosco mesmo, de amorosidade rica conosco mesmo. E quais são os sintomas da baixa estima? Vamos ver aí, né, se a gente consegue essa marcação. Primeiro, se não tem estima, vai faltar o quê? Não tem uma estima boa, vai faltar autoconfiança. Você não confia em você mesmo. Mesmo sabendo ler, você vai tremer, né, de ir lá e precisou naquele momento, eu tenho que ir, né? A voz tremeu e era uma leitura. Então, autoestima baixa, percepção de mim mesmo. A sensação de incapacidade. Não consigo, eu não vou. Então, paralisa. O medo da rejeição. Porque como eu não me aceito, eu não entendo o meu momento e o meu limite, eu fico com medo das pessoas também me rejeitarem. E a rejeição é um sentimento de profunda dor.
O sentimento de rejeição dói no corpo, dói fisicamente. Mas essa rejeição começa dentro. Eu preciso me aceitar no meu momento. Eu preciso entender, identificar as minhas limitações e as minhas potências. Então, uma timidez em excesso pode estar relacionada com a estima baixa, uma tendência à procrastinação e à preguiça. Aqui é importante a gente fazer essa distinção, né? Procrastinação e preguiça. Muitas vezes o que a gente chama de preguiça pode ser um processo depressivo, mas a procrastinação, o procrastinador é aquele que ele não tem preguiça, né? Mas ele sonha que amanhã ele vai começar a ler o Evangelho de manhã, ele sonha, ele planeja que ele vai fazer entrar num grupo de estudo, ele planeja que ele vai fazer uma opção de coisas. Aí no dia seguinte ele acorda, pega o celular e fala, amanhã eu mereço ficar vendo o Instagram, me distraindo. Então ele planeja e ele deixa para amanhã. A pessoa que é preguiçosa, porque existe, ou a pessoa com depressão, ela não consegue nem fazer planos. Ela não consegue, não, deixa eu ficar aqui mesmo tá bom, o que eu quero é isso. Mas o procrastinador, ele planeja. Aí o que acontece? Quando ele deixa para depois, vem a culpa. E a culpa é tremenda. A culpa é necessária se a gente aprende com ela, se transforma, ressignifica e faz a mudança necessária. Mas essa culpa, por que eu não fiz? Eu planejei de ir. Vem uma incapacidade que altera a estima. Por isso que está aí procrastinação como sintoma da baixa estima. A dificuldade de reconhecer nossas próprias conquistas. Né? Tem pessoas que falam assim, a gente conversa, né? Tem contato com muita gente, e ela falou assim, uma pessoa me falando, uma amiga me disse que eu sou inteligente, vê só. Eu falei, mas por que ela fala isso? Com base em quê? Porque nós estudamos juntos. Assim, como é que era o seu resultado? Era muito bom. Então, ela está falando que você é inteligente, porque você é inteligente. Ela não está criando, nem está querendo te agradar com base em alguma coisa. É mesmo, eu era boa aluna, ajudava. Então, a pessoa tem dificuldade de perceber. É preciso que um outro faça com que ela traga para ela essa reflexão. E o hábito de se comparar também é um sintoma de baixa estima. Toda vez que a gente se compara, eu canso de falar isso, a gente perde. Porque a gente nunca se compara com quem a gente considera que está inferior. A gente sempre se compara e o Instagram está aí, né, gente? Então, tem filtro, o lugar é filtrado, aonde eu vou fazer a foto. Eu tenho um filtro que muda, né? A pele fica uma beleza, fica tudo bonito. Então, se eu me comparo, eu vou perder. Então, na baixa autoestima tem culpabilização, sentimento de fracasso, acha que o esforço não vai ser suficiente, então desanima. Alta ansiedade, expectativa negativa, né? Olha para o futuro, baixa estima. Então vamos ter muito cuidado. E segundo o autor espiritual, ele diz que o primeiro passo para renovar qualquer coisa dentro de você, dentro de mim, o primeiro passo é a aceitação. Essa aceitação do nosso momento, esse entendimento que nós estamos em processo, sem me comparar com ninguém, uma atitude de honestidade emocional diante das minhas faltas, diante dos meus acertos. Então, honestidade comigo mesmo, né? Me dá a oportunidade de transformar minhas condutas, de me modificar e assumir essa postura de amizade comigo mesmo. A Marta Medeiros tem um texto que ela fala amigar-se de si mesmo, ser amigo da gente mesmo, porque só assim a gente vai conseguir ser amigo de fato do outro, né? Então, esse processo de autopercepção é fundamental para a gente iniciar as mudanças que a gente precisa e que nós temos condição de fazer. Se nós já conseguimos identificar aquilo em nós, nós somos capazes de transformar. Tem uma frase
atribuída ao Walt Disney, que muita gente conhece, que já foi slide de muitos PowerPoints em palestras. Ele diz assim: tudo aquilo que você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Se eu sou capaz de imaginar, eu sou capaz de realizar, segundo o criador lá do mundo encantado da Disney World. Então, isso é uma verdade. Se eu sou capaz de perceber, eu sou capaz de fazer. Como? É a pergunta da ação. Quanto tempo? Não criar expectativa, nem colocar metas maiores que eu posso. Mas eu posso fazer pequenas leituras. Eu estou lendo um livro sobre procrastinação, então eu boto ao lado da minha mesa, falei, a hora que eu estiver sem fazer nada, esperando uma pessoa ou outra chegar, eu vou lendo. Aí leio uma paginazinha, hoje eu olhei e falei assim, andou pouco, foi no ritmo, está andando, andou pouco, andou. Porque se eu fico, andou pouco, eu quase não fiz, não, gente, andou pouco, mas andou. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar um pouquinho a leitura, eu acho que tá bem mole. Então, isso da gente percebendo e da gente estabelecendo metas possíveis, mas essa honestidade com a gente mesma tá bem mole, eu posso ir mais um bocadinho, eu posso fazer mais um bocadinho. Isso nos deixa preparado para que a gente se reerga e para que a gente recomece, segundo o autor espiritual. E aí ele vai falar também disso que todos nós já sabemos, né? Que nossos pensamentos têm um poder incrível sobre nossas emoções e nossos comportamentos. Tem uma música que se chama, acho que é Sol de Primavera, eu acho que eu tinha até trazido aqui para ler para vocês, que ele fala assim, é um Sol de Primavera do... Quem é o autor? Agora é o Beto Guedes, se eu não me engano. Ele fala assim, numa das estrofes, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Né? Ele fala assim, quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Então é uma chamada a florescer, a semear. E aí ele fala, tem essa estrofe que o sol de primavera abre as janelas do seu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então tudo que eu estou falando aqui, nós já sabemos de cor. E o que é aprender? Aprender é quando eu coloco em prática. Né? O professor de matemática ensina a fórmula, o aluno sabe a lição, sabe a fórmula, mas ele vai mostrar que aprendeu se ele souber aplicar aquela fórmula na prova, no problema. Nós também, a lição nós já sabemos de cor, nada do que eu falei aqui é novidade. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Pegar essa lição e colocarmos na prática, na nossa vida. Isso é comigo, isso é com todos nós. Então, nossos pensamentos têm um poder incrível sobre as nossas emoções e comportamentos. Quem já ouviu isso? Todos nós já ouvimos. O que pensamos sobre nós, diz o autor espiritual, o que pensamos sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor, pode afetar profundamente nossas emoções, nosso humor e até mesmo a nossa saúde física. Então, olha que atenção que nós temos que ter sobre o que eu penso e principalmente sobre o que eu penso de mim. Algumas vezes eu vou ficar chateada comigo, mas eu vou me perdoar. Sol de primavera abre a janela do seu peito. Então, essa relação amorosa comigo. Porque se eu não sou capaz de me perdoar, como é que eu vou fazer isso com o outro? Aprender a controlar nossos pensamentos e cultivar um diálogo interno positivo é fundamental para a construção de uma autoestima e autoconfiança sólidas. Aí as pessoas me perguntam, como é que eu faço isso, Marcelete? O pensamento vem, e aí ele vem.
Muitas vezes vem mesmo, né? Na maioria das vezes. E aí o que eu faço? Eu vou brigar com ele? Não quero pensar nisso? Não vou pensar nisso? Eu vou substituir. Eu vou substituir. Então, eu substituo, vem um pensamento, um diálogo interno negativo, eu começo a fazer um diálogo positivo. Quanto que eu já andei, quanto que eu já avancei, eu sei que eu sou capaz, que eu vou mudar, eu tenho a ajuda dos amigos e benfeitores espirituais. E aí nós vamos ver como que isso é importante. Todo pensamento positivo te impulsiona na direção certa. O contrário, todo pensamento negativo te impulsiona para a direção equivocada. Então eu vou preferir o quê? O pensamento, claro, se eu estou numa relação de amorosidade comigo, eu vou preferir o pensamento positivo. Ah, tá difícil. Eu não estou falando que é fácil, mas é possível substituir. Né? Substituir. Então, por exemplo, eu estou com a minha irmã na UTI, aguardando um marca-passo, eu olho para ela, eu imagino esse marca-passo chegando, sendo colocado, é o que eu posso fazer. Melhor do que, se eu fico num pensamento negativo, se esse pensamento influencia e afeta ao nosso redor, na nossa emoção, no nosso amor, eu vou colocar o pensamento do que eu quero. Pensamento, eu já falei, a gente sabe, é o beabá da física quântica, energia, matéria interfere na matéria, isso é o beabá da física quântica, né? Então vamos trabalhar o nosso pensamento, né? O aprendizado de gostar de si próprio, diz o autor espiritual, é um ato de profunda espiritualidade. Nas estradas do aprimoramento espiritual. Quando a gente fala de autoestima, desse aprendizado, é um ato de profunda espiritualidade. Porque quando eu vivo essa relação amorosa comigo, eu estou contribuindo para a paz, para a harmonia no meu entorno. E o que significa espiritualidade, minha gente? Estar guiado pelo Espírito. Não permitir que a materialidade nos afete tanto. Vai nos afetar? Vai. Nós somos matéria. Mas ser guiado pelo Espírito, ter uma conexão com o Espírito, fluir nessa conexão com o espiritual. Então, o trabalho da autoestima, só para a gente recapitular, trabalhar a autoestima significa tomar posse dos nossos talentos, manter-se cada vez mais conectado com seu espírito, pensar em amor, olhar para si amorosamente. Então, esse é o trabalho da autoestima. E aí o autor espiritual ainda diz que a vida espiritual depende de dias ruins. Então, neste momento, ele vai falar assim, que a nossa relação com Deus, sua relação com Deus depende dos seus sentimentos, fonte de desenvolvimento de uma espiritualidade na sua vida. Então, quando em dias difíceis, nesses dias difíceis a gente pode estar bem, pode olhar para a gente e ter essa amorosidade, porque nós temos a fé. E o que ele vai falar sobre a fé? Ele diz assim, a fé, palavras do autor espiritual, é um desenho mental daquilo que você quer para a sua existência. A fé é um desenho mental daquilo que você quer para a sua existência. Fé, ele ainda define desse jeito aqui, a fé é energia que abre caminhos para a implantação dos seus anseios luminosos. Então eu creio, e ele diz assim, use a sua força, desenhe em sua mente o seu futuro e vá buscá-lo nas fileiras da ação concreta. Então eu desenho, mas eu vou trabalhar, né? Se eu quero falar inglês, o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando, eu vou ficar reclamando? Não, todo dia eu estudo 10 minutos, que é possível, 15 minutos de inglês. Se eu quero ler o evangelho inteiro, todo dia eu vou ler 2 páginas, de 2 páginas, de 2 páginas. Tem até uma conta que já fizeram, né? Quanto tempo a gente leva, mas eu vou começar. Então desenha na sua mente o seu futuro e vá buscá-lo. Tem que ter um esforço. Isso é um ato de amorosidade, de espiritualidade.
consigo mesmo, né? Desenhe a sua mente em seu futuro e vá buscá-lo nas fileiras da ação concreta. E aquilo que a gente mentaliza, se a gente trabalha, vai acontecer. Outra coisa que ele fala, cultiva o otimismo, nem uma positividade tóxica. Vai ficar tudo bem sem a gente fazer nada, né? Esperando as coisas mudarem. Cultiva o otimismo na tela mental. Cultivar o otimismo na tela mental é um ato de amor a si mesmo, uma chama que se acende para aquecer os dias gelados das provações e dissipar a tormenta do coração. E uma forma muito prática desse otimismo, dessa positividade, é a oração. Então, nesse momento de oração, desse momento de conectar, em que a gente declara: Senhor, eis-me aqui. Eu estou com dificuldade nesse campo, o Senhor me conhece, mas me fortalece. Quantas vezes, diante até de um atendimento, eu falo: Senhor, eu sei que eu não estou capacitada, mas se me escolheu, Senhor, me capacita. E a partir daí eu vou ler um livro, eu vou pesquisar, e as respostas, os livros aparecem com aquela resposta, porque Jung nos diz também, o Carl Gustav Jung, que tudo começa com o nosso desejo. Então, a partir do momento que eu desejo, eu atraio aquilo para a circunstância da minha vida. Então, muito cuidado com o que eu penso, porque a atração, o autor espiritual fala isso aqui. Neste livro, ele cita Clarice Lispector e diz assim: perder-se, Clarice Lispector diz, perder-se também faz parte da jornada, reencontrar-se. Eu não está aqui, mas eu posso afirmar para vocês, também e principalmente faz parte da nossa jornada. Quem aprende a fazer e como lidar com as suas sombras internas é o forte candidato à felicidade verdadeira. Isso é fala do autor espiritual. Nós sabemos, que ele está lá na questão do Livro dos Espíritos, 920, que pode um homem gozar de uma felicidade plena aqui na Terra. E o que os Espíritos respondem? Não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser feliz quanto se pode ser na Terra. E essas provas são para nos promover, sempre para nos promover. Essas expiações são para nos promover e não para nos derrotar, não para nos arrasar. Separações, aflições são para nos promover, se a gente aprende com elas, se a gente olha e vê o que eu posso aprender com essa situação. Prova e expiação. Nós estamos aqui, né? Então não vamos esperar que isso não aconteça na nossa vida. Mas o que eu vou fazer é que vai fazer a diferença. Serão sempre para nos promover. É fácil? Não. Então vamos ter em mente que momentos difíceis também passam. Momentos difíceis também passam, queridos. E eu vi um quadrinho feito pelo Andrei Moreira, né, esse médico, autor de 10 livros, acho que todos psicografados pelo Dias da Cruz. Dias da Cruz mesmo? Eu agora esqueci o nome do... Ele fez um quadrinho que tem uma pessoa assim no fundo do poço. Não sei se vocês viram, porque é muito bonitinho. Pena que eu não sei colocar aqui no celular junto. Então, a pessoa está lá no fundo do poço e alguém lá de cima pergunta assim: tá tudo bem? Aí ele fala: não. Olha a honestidade consigo mesmo. Tem momentos que a gente precisa, quando alguém pergunta, porque a gente tem tanta dificuldade de ter contato com os nossos sentimentos que a gente disfarça. Aí, se você não tem contato com as suas emoções, com os seus sentimentos, você não tem contato com as suas necessidades. Então, tá tudo bem? Não. Aí, o que estava lá em cima, né? Vamos imaginar alguém aqui. Pode desabafar comigo. Olha que bom ter alguém para nos ouvir. Então, que a gente seja aquele que escuta, mas também que a gente seja aquele que fala das nossas dificuldades. Aí, no quadrinho, a pessoa que está lá no fundo começa a falar. Aí a mente está toda, no desenho está assim, naquele pensamento todo embrulhado. E à medida que ele vai falando, ele vai subindo, ele vai saindo do poço. Aqui está o poço, e à medida que ele fala, ele vai subindo. E ele continua falando, e o outro ouvindo, até que ele sobe. Sobe ainda com tudo,
com tudo aqui emaranhado, mas sobe. E quando ele sobe, aquele que o ouviu dá um abraço. E o final são os dois, o que ouviu e o que falou, se abraçando, e a legenda é: falar faz bem. Então, naqueles dias difíceis, vamos buscar ajuda. Vamos falar das nossas situações, daquilo que a gente está vivendo. Vamos ser honestos com a gente mesmo, falar assim: hoje não tá bom, eu vou precisar de ajuda. As casas espíritas têm o atendimento fraterno, que é um trabalho lindo. A pessoa está ali para orar com você, orar por você, estar com você inteiramente. Então vamos falar. Se a gente pode fazer uma terapia, vamos fazer. Se a gente tem um amigo, vamos falar. Então vamos ser aqueles que falam quando não estão bem e que ouvem quando o outro não está bem. Então vamos ocupar esses lugares e sermos honestos com as nossas emoções para identificarmos as nossas necessidades. A fé, queridos, diz o autor espiritual, é o desenho mental daquilo que você quer para a sua existência. Fé é energia que abre caminhos para a implantação dos seus anseios luminosos. Acredite, acredite. Ela não é apenas um sentimento, diz aqui o autor espiritual, é um desenho mental do que você quer para a sua existência. Então, vamos acreditar nisso, né? Vamos ter confiança nisso. O Hamed nos diz que quando nós aprendemos a amar, a nos amar mais, nos desvinculamos das coisas que não nos são saudáveis. Então, quando nós aprendemos a nos amar, nós vamos fazendo escolhas mais positivas. Não tem negócio de dedo podre, não, né? Tem gente que eu escuto falar: meu dedo é podre. Não tem dedo podre. Tem um olhar de desamor para si mesmo e acaba atraindo. Então, vamos aprender a olhar para nós mesmos com mais amorosidade, perdoando o nosso passado, ressignificando as nossas culpas, aprendendo com elas para transformar e crescer e ser melhor. E a nossa vida ser melhor. Então, quando nós aprendemos a nos amar, diz o autor espiritual, nos desvinculamos das coisas que não são saudáveis, a saber, pessoas, obrigações, crenças, aquilo que a gente ouviu: você não é capaz, porque você não é inteligente, porque nós vamos nos desvinculando, porque eu vou construindo a minha identidade, eu sei quem eu sou. Pessoas, obrigações, tudo que possa invadir a individualidade e nos prostrar. Quando nos colocamos a serviço do amor verdadeiro, a autoestima nascerá em nossa vida como valiosa aliada nas dificuldades da existência. Tem uma autora de um livro que eu gosto bastante, é a Stephanie Stahl. O livro é Acolhendo a Sua Criança Interior. Ela diz que a autoestima é o epicentro da nossa psique. Psique, para Jung, são todos os conteúdos, consciente e inconsciente. Se é epicentro, é o centro. Então, como que é importante? Quer dizer, se a gente vê um autor espiritual falando sobre isso, e nós vamos ver psicólogo, né, falando a mesma coisa. A autoestima é o epicentro da nossa psique. Se nós não trabalhamos essa nossa autoestima, nós não vamos atender essa necessidade básica de todo humano, que é autoestima, que é reconhecimento. Mas eu vou ficar esperando o reconhecimento do outro se eu mesma não me reconheço, se eu não tenho honestidade comigo de ver aquilo que eu preciso trabalhar, daquilo que eu preciso, que é meu ponto forte. A psicologia positiva tem um quadro que eu gosto bastante, que faz o quadro das virtudes, que são nossas forças. Eu vou falar para vocês, se der tempo, nós temos 4 minutos, mas antes disso, só para lembrar, só para a gente fechar o que a gente está falando, autoestima não é excesso de confiança, todo excesso é sintoma. Autoestima não é excesso de confiança, é saber aceitar sua individualidade e seu valor. Seu valor. Eu aceitar o meu valor não é excesso de confiança. Eu aceito a minha individualidade e o meu valor. Paulo de Tarso, em Romanos 12:3, ele diz assim: pela graça que me foi dada,
que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Uma medida equilibrada. Então, é isso que nós precisamos trabalhar. Então, voltando para a psicologia positiva, ela fala das virtudes, que são 6 virtudes, que ela coloca como potência, como força. Então, é sabedoria, coragem, temperança, transcendência, humanidade e justiça. Não vai dar para falar de todas, mas todos nós temos uma virtude dessa mais forte e que é a nossa força. Eu só vou dar um exemplo, de uma imersão que eu fiz na psicologia positiva, que tinha uma das palestrantes, uma era a Sofia Bauer e a outra Carol Perrelli. E ela a Carol contando que ela tem gêmeas. E um dia ela levou as 2 gêmeas, com 4 anos de idade, à praia. Umazinha foi para o mar e a outrazinha parou. Normalmente, o que a gente faz numa situação dessa? Desculpa. Com a que foi correndo, a gente... Não, olha aí, olha o perigo. E com a que parou? Olha, sua irmã foi lá, vamos também. Mas ela olhou para as filhas e falou assim, a virtude daquela é a coragem. Eu preciso trabalhar, é a força dela. Eu não vou abafar essa força que é a coragem, mas ela precisa gerenciar a temperança. Aqui ficou paradinha, eu não vou falar se tem medo, se é medrosa. Não, porque a virtude dela é a temperança. Na temperança, a gente tem humildade de reconhecer que aquele mar é grande, a gente tem autocontrole, observa, a temperança tem prudência, então é uma força que nos protege dos excessos. E a coragem? A coragem é o amor ao aprendizado, a coragem é bravura, é perseverança, é integridade, é vitalidade, eu vou e me lanço, são forças emocionais, mas que precisam são forças, então não é para a gente abafar a coragem, mas a gente pensa assim, eu preciso trabalhar a temperança. Eu vou dar um exemplo pessoal, eu estava fazendo um estudo, aí vi a minha dentista, que eu gosto muito, e o salão cheio, meu Deus, minha dentista linda ali. Coragem de fazer esse comentário, de um momento de impulsividade, uma coragem. Mas depois eu pensei, eu preciso gerenciar a minha temperança. Não é abafar a minha coragem, porque isso é uma força. Eu preciso gerenciar, trabalhar a minha temperança. Então, meus queridos, para encerrar, vamos lembrar que o amor, a frequência energética do amor, é o vínculo de ligação com Cristo. O amor aciona forças de concentração energética desconhecida. A frequência energética que nos vincula ao Cristo é a mais alta potência, né? E vamos acreditar naquilo que o nosso Mestre nos ensinou, né? Vamos encontrar em João 14 o que Jesus nos diz acerca de nós mesmos. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Na verdade vos digo, nós acreditamos? Essa lição nós sabemos? Essa lição nós sabemos de qual, mas nós aprendemos. E ainda, para a gente encerrar, o nosso Mestre amado nos diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele ainda diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Está lá em Mateus 5. Então, queridos, eu gostaria agora de dar um abraço bem afetuoso em cada um que está aqui e que todos que estejam aqui recebam minha gratidão e que se abracem amorosamente. Nós somos filhos amados, nós temos virtudes que nós ainda não identificamos, temos ainda coisas para serem gerenciadas, mas vamos nos abraçar, vamos trabalhar essa autoestima, vamos nos acolher amorosamente.
E assim, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, a nossa mãezinha espiritual, a nossa Mãe Santíssima, por esses momentos de leitura, por esses momentos de relembrar as verdades trazidas pelo nosso Mestre amado, rogando ao Senhor que abençoe cada lar aqui representado, abençoe, ó Senhor Jesus, cada propósito daqueles que se encontram aqui nesta sala virtual. Graças te damos, Senhor, por esta hora. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Queridos, um abraço muito afetuoso, muito obrigada a todos. Que o Senhor nos abençoe. Obrigada pelas palavras carinhosas que eu estou lendo aqui. Mauro, querido, muito obrigada. Beth, Beth, obrigada, querida. Está dizendo que gosta de me escutar. Estamos acolhendo a nossa criança interior, o Mauro colocou aqui. Sueli, obrigada, adorável palestra, um carinho. Leila, Viana, Leila, beijo, excelente live, gratidão. Então, queridos, pode repetir o nome do último livro citado? A Mauro já anotou aqui, Acolhendo a Nossa Criança Interior, da Stephanie Stahl. Heloísa, gostei muito, muito obrigada. Mauro, querida, eu que agradeço o convite, muito obrigada pelo convite. Eu vi Mary aqui, minha amiga querida. Mary, um beijo, Mary. Beijo para você, para sua mãe querida, para sua irmã, sua filhinha, seus sobrinhos. Gente, até uma próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigada.